Bom, Fabíola, olha só, depois da luta contra o câncer de mama, muitas mulheres passam por um momento difícil e delicado, que atinge principalmente em cheio a autoestima. A mastectomia, que é a cirurgia de mama, ela no caso é a cirurgia da retirada da mama, né? E apenas a minoria das pacientes opta por essa reconstrução mamária. Mas para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a cirurgiã plástica, a doutora Ana Lima. Bom dia, doutora. Muito obrigada. Bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Quais são as indicações para se fazer a reconstrução de mama? Quem tirou só uma parte pode fazer a reconstrução? Como é isso? Pode. Na verdade, a reconstrução de mama, ela atende tanto aqueles pacientes que fizeram a retirada completa da mama, né? E como aqueles pacientes que tiraram também só uma parte da mama. E, na verdade, é isso que vai determinar o que a gente vai usar naquela reconstrução. Se foi possível preservar uma quantidade maior de pele e de tecido de gordura, a gente consegue fazer essa reconstrução colocando apenas uma prótese de mama. Se, na verdade, a gente retirar uma quantidade um pouco maior de pele de gordura e já não for possível, não tiver espaço para colocar a prótese de mama, a gente pode optar pelo expansor, que pode ser a prótese expansora, que ela tem uma parte de silicone e uma parte que a gente vai enchendo de líquido, né, de soro fisiológico semanalmente, que ela vai distendendo a pele, e aí você não precisa trocar essa prótese. Ou o expansor, que você expande essa mama e que depois você troca pela prótese definitiva. E caso a paciente tenha realizado só uma retirada parcial, né, ou seja, de uma parte da mama, a gente pode fazer reconstrução só com retalhos locais. E se for uma retirada ainda maior, que retirou toda a glândula, tirou a areola e às vezes tirou até a musculatura, que não é possível a gente usar os expansores, a gente pode auxiliar, usar tecidos da própria paciente, como o tecido muscular, que pode ser das costas, no caso o grande dorsal, em que a gente roda esse músculo e coloca associado uma prótese, ou aquele outro retalho que é o transverso abdominal, em que a gente retira uma porção inferior do abdômen, como se fosse uma abdominoplastia, em que a gente retira e faz a reconstrução de mama. E aí, na verdade, nesse momento a gente não precisa usar a prótese, porque só esse tecido é suficiente para fazer essa reconstrução. A gente imagina que seja uma fase muito complicada, além, é claro, de receber o diagnóstico de câncer, ter que fazer o procedimento de retirada, mas elas deveriam se utilizar mais da reconstrução. É possível fazer isso? E o resultado dessa cirurgia, doutora? O resultado é muito satisfatório, né? Na verdade, a gente vai depender muito, porque quando a mulher ela faz a mastectomia, a gente tem que ver se ela vai ter que submeter uma quimio e uma radioterapia, para ver a qualidade desse tecido que a gente vai usar na reconstrução. Então, se ela tiver um tecido adequado, o resultado é muito satisfatório. E depois que a gente faz a reconstrução dessa mama, a gente pode fazer a simetrização da mama que não tinha o câncer, né, da mama que ela estava saudável. A gente pode fazer uma simetrização levantando essa mama. Se a gente tiver usado prótese na reconstrução, a gente pode fazer a inclusão de uma prótese nessa mama saudável dela, para que elas fiquem mais semelhantes e tenham inclusive a mesma consistência. Doutora, é um mito ou uma verdade que a cirurgia de construção de mama ela pode aumentar as chances da doença voltar? Olha, na verdade é um mito, porque a prótese, ela vai entrar por baixo, vamos supor que ficou um restinho de tecido mamário. Ela vai entrar abaixo desse tecido, então a prótese ela não vai influenciar nisso. Na verdade, o que determina ou não a recidiva do câncer é a questão do que restou da mama da paciente, da questão de se foi necessário fazer um esvaziamento axilar, se ela já tinha um comprometimento dos linfonodos. Então, isso que vai determinar, né, na verdade, o retorno do câncer e não a reconstrução em si. A doutora Ana trouxe aí alguns exemplos, né, das próteses para de mostrar que essa silicone. daqui é a prótese, né, igual eu falei, quando a pessoa tem a condição de colocar só a prótese. Então, essa aqui é a prótese de silicone, que ela pode ser essa aqui no formato redondo, ou ela pode ser anatômica, que ela é tipo uma pera, né. Essa aqui foi aquela que eu falei do expansor, da prótese expansora, que ela tem um componente de silicone e ela tem essa parte aqui que a gente acopla uma válvulazinha e ela é colocada no paciente e vai sendo distendida gradativamente e depois a gente tira só essa partezinha onde é conectada a válvula e a paciente já está com a prótese. Então, no único tempo, ela já faz a reconstrução.
E essa aqui é aquela outra que a gente estava dizendo, que é o expansor. Sim. Em que, tá vendo, ele é tipo como se fosse uma bexiga. Semanalmente vai sendo colocado na válvula soro fisiológico, aí ela vai distendendo a pele até que ela adquira o tamanho da mama que a paciente almeja e depois ela é substituída pela prótese. Tempo de manutenção dessas próteses? Olha, na verdade, antigamente dizia-se que era 10 anos. Só que hoje em dia a gente tem feito vários estudos e a prótese ela tem uma qualidade muito maior, né? Ela tem várias camadas de revestimento, gel de silicone de alta coesividade. Então, na verdade, a gente faz um acompanhamento através de ultrassom, tomografia e a gente observa o comportamento dessa prótese. O que determina a troca da prótese hoje em dia é se o paciente tem algum grau de contratura capsular ou se a paciente deseja realmente mudar a prótese, colocar uma prótese de um tamanho maior ou levantar um pouco a mama. Aí, se ela for levantar um pouco a mama, a gente pode optar por trocar a sua prótese, mas não tem mais aquele prazo de 10 anos, mais não. No caso, a cirurgia ela devolve a autoestima para a mulher. E por que as mulheres ainda fazem poucas cirurgias de reconstrução de mama? Na verdade, talvez por desconhecimento, né? Porque muitas pessoas não têm a informação adequada e a mastectomia acaba que muitas vezes é uma cirurgia altamente mutilante, né? E querendo ou não, a mama é um órgão, né, de extrema sexualidade, que traz a autoestima da mulher. Então, ela passa, às vezes, por um trauma muito grande com o fato de ter que ter retirado a sua mama. E, às vezes, ela fica com medo, né, de se submeter à reconstrução. E tem essa questão, né, que vocês abordaram, se essa reconstrução pode trazer novamente um câncer a essa mulher. Então, muitas vezes, por falta de conhecimento, às vezes elas não procuram a reconstrução. A reconstrução ela é oferecida pelo Sistema Único de Saúde ou não? As pacientes que são submetidas à mastectomia, elas têm o direito de fazer a reconstrução de mama pelo SUS, né? Inclusive, tem alguns hospitais aqui de Maceió que já são cadastrados para fazer essa reconstrução pelo SUS. Eu acho que a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital do Açúcar e o Hospital Universitário. Bom, fica aí essa informação extremamente importante, fica o nosso alerta aqui a todas as mulheres. A gente está passando aí pelo Outubro Rosa, justamente um mês de falar de prevenção. Qual seria o recadinho que a senhora daria para elas que estão nos assistindo agora? Eu diria que as mulheres devem buscar, né? É tão gratificante para a gente, que é cirurgião plástico, poder reintegrar essa mulher com seu corpo, né? Devolver a autoestima dela, o amor próprio, que muitas vezes é perdida com uma cirurgia tão mutilante como a mastectomia. Então, que elas procurem voltar, né, a viver da melhor forma possível, buscando as suas mamas, a sua graciosidade, a sua feminilidade para seguir em frente, né, que é isso que importa. Ok, doutora Ana, Muito muito obrigada pela presença. Tá, João, obrigada.